Mateus 14, versículos de 14 a 21. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Muitas vezes nós aprendemos, eu falava ontem para vocês, lembra do jeitinho? Dá um jeito, lembra do jeitinho brasileiro? E muitas vezes nós acostumamos, nós nos habituamos a dar um jeitinho, ao invés de resolver o problema inteiro. Ao invés de resolvermos o problema inteiro, não, vamos dando um jeito. E a gente vai criando remendos em nossa vida. Que vai ficando, meu Deus, uma coxa de retalho. Remenda aqui, remenda ali. Parece algumas estradas aqui que nós temos aqui no Brasil, não é? Aqui algumas estradas é desse jeito, parece uma coxa de retalho, né? Remenda aqui, remenda ali, remenda acolá. Ao invés de resolver o problema, né? Ao invés de colocar, aí remenda. E daqui a pouco, mesmo está remendada, parece que você está andando numa estrada. Olha, a estrada está nova. Está não, ela está terrível, horrível. Na nossa vida é desse jeito que acontece. Muitas vezes ficamos fazendo remendos. É mais fácil fazer assim. Não é que a gente diz? É mais fácil a gente fazer desse outro jeito. É mais fácil fazer assim. Não escolha o mais fácil. Não. E eu escolho o quê? Escolha o melhor. Preste atenção nessa palavra, eu preciso repetir. Ei, você que está disperso, não escolha o mais fácil a fazer. Escolha o melhor. Nós vamos ficar com isso aqui que é mais fácil. Vamos fazer isso daqui que é mais fácil. Ei, não. Escolha o melhor a fazer. Qual o melhor que nós podemos fazer? Qual o melhor? E essa palavra é forte que eu estou dizendo para você, porque no caminho de fazer o melhor, você verá milagres. Você verá providências na sua vida. Você verá abundância na sua vida. Mas eu nem tinha nada, comecei só com pouco, exatamente. Mas eu escolhi fazer o melhor, e porque eu escolhi fazer o melhor, no meio do caminho eu fui vendo milagres, providências, coisas extraordinárias que Deus foi e vai realizando em nossas vidas. Jesus diz para eles: dá-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, perceba o detalhe. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. São 2 problemas, não é? Não temos onde comprar e talvez não teremos dinheiro para isso. E a hora já é tarde. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Olha, essa seria a solução mais fácil, não era? Despede para que eles possam ir. Mas Jesus, porém, versículo 16, lhes diz: eles não precisam ir embora. Agora complicou. Dá-lhes vós mesmos de comer. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo: não queiram dar um jeitinho, não. Não. Resolvam o problema vocês mesmos. Jesus está dizendo para eles: eu quero ensinar vocês a resolverem problemas difíceis. Era um problema difícil, por quê? Porque nós tínhamos lá 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que também comem. Vale deixar bem claro, não é? Tinham 5.000 homens, mas as mulheres
Ei, mais as mulheres, mais as crianças. E aí eu vou dizer para vocês, Jesus deu um problema difícil para que eles pudessem resolver. Mas Jesus estava formando, treinando. Assim como para você que está aqui hoje, escute, os problemas difíceis que chegaram à tua mão é treinamento para que você experimente milagres, para que você experimente providências, para que você experimente uma coisa chamada abundância. Ou seja, resolvam vocês, sirvam as pessoas. Lembra do princípio da prosperidade? Qual é o princípio da prosperidade? Servir. Quanto mais eu sirvo, mais volta. O problema é que muita gente pensa assim, eu dou aqui e recebo amanhã, né? Não, é servir. E quando você começa a entrar num fluxo de serviço, você começa a servir com o que você tem, com o que você pode, onde você está, e você serve. E à medida, escute bem, depois eu quero falar para você que está aqui, amada, escolhida de Deus, presta atenção nessa palavra. Olha, depois volta para você. Depois volta para você, começa a voltar. E quando começa a voltar, na medida se você entrou no fluxo de serviço, começa a voltar de onde você nem imagina. Volta daqui, volta lá, volta. Começa a voltar. Cuidado com a maior desculpa que existe. Você sabe qual é a maior desculpa que nós podemos dar para experimentar uma bênção, uma prosperidade, um crescimento, uma abundância? Eu não tenho. Ou, que é semelhante, eu tenho só isso. Os discípulos também disseram, ora, mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que é isso para uma multidão? Essa é a maior desculpa que nós temos. Nós olhamos sempre, escute bem, nós achamos sempre que não estamos preparados. Nós achamos sempre que nós temos muito pouco. Até porque nós olhamos de fato para nós, era pouco mesmo. Não é mentira, é verdade, né? Olhamos para o nosso pouco, vemos o quanto temos a fazer. E isso gera em nós medo. Isso gera em nós paralisia. E isso, consequentemente, esse medo, mas essa paralisia vai gerando o quê? Uma coisa que eu falei para vocês no início da live. Acomodação. A gente vai se tornando acomodado exatamente porque o medo vai ganhando lugar, a paralisia. Não, mas eu tenho tão pouco, o que eu posso fazer? Olha, qual é a maior desculpa que eu tenho? Eu não tenho isso, mas eu só tenho isso, mas eu só tenho aquilo. Ah, meu irmão, é neste momento que entra a nossa fé. Nós somos homens e mulheres de fé, nós cremos e cremos firmemente. É nesse momento que entra a nossa fé, porque o pouco com Deus, tem que dizer assim, o pouco com Deus é muito, mas o pouco com Deus é tudo o que você precisa para realizar grandes coisas. Eu amo essa frase, eu amo essa palavra. O pouco, escute, o pouco com Deus é tudo o que você precisa. Nem é muito, nem... Não. Ah, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, certo? Tudo bem, mas o pouco com Deus é mais que isso. Pouco com Deus é tudo o que você precisa para realizar grandes coisas. Tudo. É a conta exata, é a medida do que você precisa para realizar grandes coisas em nome de Jesus. É nesse momento que entra a nossa fé. Com a nossa fé, o nosso pouco se transforma em tudo o que precisa. O que falta é trazer Jesus para nossas coisas. Foi isso que aconteceu na multiplicação. Eles trouxeram Jesus. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas apresentados e colocados nas mãos de Jesus, aconteceu uma multiplicação. Quando nós pegamos o nosso pouco e consagramos ao Senhor, colocamos na mão de Jesus, Ele alimenta 5.000. Ele alimenta e ainda sobra. E é interessante isso, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, de todas as áreas da nossa vida profissional e financeira também. Porque às vezes essa parte econômica nós tiramos Deus, né? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Tem sim. Ele é o Senhor, ele deve ser o Senhor das minhas finanças, Ele deve ser o Senhor da minha vida profissional, Ele deve ser o Senhor da minha vida emocional, em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da sua vida. Jesus disse assim, trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama
Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Jesus diz: traga esse pouco, esses 5 pães e 2 peixes. E em seguida abençoa. Meus irmãos, o pouco que temos abençoado por Jesus se transforma em tudo o que precisamos e muito mais. Traga a Jesus esse pouco e peça ao Senhor: abençoa, Senhor, isso aqui que eu tenho. Abençoa, Senhor, esta luta. Abençoa, Senhor, este projeto. O pouco que nós temos, quando é abençoado por Jesus, se transforma em tudo que precisamos e muito mais. Muito mais. Eu quero dizer, como assim, Geraldo, muito mais? Escute a palavra. Preste atenção nessa palavra. Muito mais. Em seguida, partiu os pães, os deu aos discípulos, os distribuiu às multidões. Os discípulos distribuíram às multidões, todos comeram, ficaram satisfeitos e os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos. Olha que forte. Cestos cheios. Podia ser meio, já era muita coisa, mas os cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Pega esta palavra. Perceba que Jesus não distribui às multidões. Preste atenção nesse detalhe final. Ele devolve para que eles sirvam. O resultado foi o problema resolvido por eles mesmos com grande êxito e abundância. Qual era a solução mais fácil? Alguém lembra no começo? Despede as multidões para que vão às cidades comprar comida. Essa era a solução mais fácil. Mas para quem não tinha nada, eles alimentaram mais de 5.000 homens. Pare de dar jeitinho. Pare de querer dar um jeitinho. Pare de querer dar desculpas. Pare de ficar minguando coisa pouca. Pare de ficar, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes, e daí? O milagre vai acontecer com o que você tem. Agora, você só olha para o pouco, você só olha para o que não tem. Mas é porque eu estou cansado. Descanse. Você não vai passar a vida inteira descansando. Descansou, terminou o descanso, continue. Pega essa palavra. Eu sei que parece óbvia, mas para muita gente não é óbvia. Não é simples, não é assim que faz. Não é assim que você tem feito. Para de dar jeitinho, para de dar desculpas, para de procurar fazer o mais fácil, queira o mais difícil. Não dê desculpas, faça o melhor que você pode com o pouco que você tem. Apresente a Jesus os teus 5 pães e 2 peixes e você verá o que é uma bênção de multiplicação. Você vai ver o Senhor multiplicar na tua vida e o teu pouco se transformará em tanto, que vai sobrar ainda 12 cestos. E aí você vai ver uma coisa chamada abundância. É mais do que o que você pede, é mais do que o que você precisa, é mais do que o que você se propôs. Pegou esta palavra? Então, eu lanço uma palavra de bênção sobre todos aqueles que aqui estão. Eu quero lançar uma palavra de bênção poderosa sobre você. Sim, uma bênção de abundância, que uma bênção de abundância desça sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor possa tirar agora toda mesquinhez, toda lamentação e murmuração, todo pensamento pequeno de achar, mas eu tenho tão pouco. Que o Senhor possa nesse momento receber, consagre o teu pouco, e transformar em muito, assim como Ele transformou os 5 pães em 2 peixes, em alimento para mais de 5.000 pessoas. Multiplica, Senhor, o nosso pouco, para que possamos ter em abundância aquilo que o Senhor quer para nós, para nossa casa e para nossa família, e para aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho.